Bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto, que é agência verbal. Então, hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios, observar a colocação pronominal e falar de mais alguns verbos que merecem a nossa atenção. Então, acompanhe na página 5 a correção dessas frases. Substitua os termos destacados pelos pronomes adequados correspondentes. As crianças assistiram à apresentação extasiadas. O verbo assistir, quando ele tem o sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição. E então nós vamos usar um pronome. Qual o pronome adequado aqui? As crianças assistiram a ela extasiadas. Por que eu uso o pronome, né? Aqui o pronome ela. No caso de uma retomada de assunto no período seguinte, se eu quiser, para não repetir a palavra apresentação, e quero substituir por um pronome, o pronome correto aqui é ela, tá? Não tem como usar um pronome oblíquo aqui. E a preposição continua presente, as crianças assistiram a ela, um pronome que está substituindo a apresentação. Na letra B, já estava escurecendo, mas o habilidoso caçador visou a caça e deu um tiro certeiro. No verbo visar, no sentido de mirar, de acertar o alvo, ele é direto, ele é transitivo direto, então ele não exige preposição. Nesse caso, eu posso usar o pronome oblíquo, ficando. Já estava escurecendo, mas o habilidoso caçador visou-a. Então, o a aí é um pronome oblíquo, substituindo o pronome ela. Visou-a e deu um tiro certeiro. Na letra C. Não assiste a Luiz direito algum sobre a herança de sua avó. O verbo assistir aqui é o verbo em questão, no sentido de pertencer ou caber. Ele ele é transitivo direto e eu posso usar um pronome oblíquo. Então, não lhe assiste direito algum sobre a herança de sua avó. Observem que o lhe, ele fica antes do pronome, porque o não é uma palavra atrativa. Então, sempre o pronome vai ficar antes do verbo, tá? Então, não lhe assiste pertencer, não lhe assiste direito algum sobre a herança de sua avó. O lhe aqui corresponde a ele, pronome oblíquo. Na letra D. Aspirava doce fragrância e tinha certeza de que ela estava ali. Aspirava
aspirava e tinha certeza que ela estava ali. Então, aspirar no sentido de exalar, no sentido de sentir o cheiro, não tem preposição, tá? Então, aqui ele é transitivo direto e fragrância vai ser substituído por a. Na letra E. Se eles assistissem a avó com mais carinho, ela não estaria em depressão. Assistir, no sentido de dar assistência, socorrer, ele é transitivo direto, e aí a construção correta, usando o pronome, é se eles a assistissem com mais carinho, ela não estaria em depressão. Aqui também, o pronome oblíquo, ele é atraído, porque eu já tenho o pronome do caso reto. Então, nessa construção, se eles, é obrigatório o uso do pronome oblíquo antes do verbo, certo? Exercício 2. Os períodos abaixo não estão de acordo com a norma urbana de prestígio. Mude-os para a voz ativa, adequando-os à linguagem culta. Altos salários, o enunciado do jeito que se apresenta, altos salários eram aspirados pelos funcionários da empresa, eles estão aqui cheirando, tá? Os altos salários. Então, altos funcionários aspiravam a altos salários, no sentido de almejar, desejar, sempre usamos a preposição a. A letra B. O jogo foi assistido por milhares de americanos. Milhares de americanos assistiram ao jogo. Observem que no primeiro enunciado aparece uma preposição. E, então, aqui, assistiram ao jogo, assistir ao filme, assistir ao espetáculo. Na letra C. O bem de todos os meus alunos é visado por mim. Eu viso ao bem de todos os meus alunos, no sentido de querer, né? E na página seguinte, nós temos aí mais uma listinha de verbos que merecem muito a nossa atenção. Eu separei aqui também mais alguns exemplos, tá? Eu tenho uma tabelinha que eu acho que é bem completa, assim, facilita na pesquisa, na execução dos exercícios. Pretendo passá-la depois por e-mail para vocês. Ela é composta de verbo, significado, a preposição que acompanha e os exemplos. Então, na hora de fazer os exercícios, ela vai, com certeza, auxiliá-los, tá? Lembrando que eu estou repassando esses verbos, talvez vocês não tenham dificuldade, não sei, mas eu vou dar destaque, falar alguma coisa sobre eles, porque nas próximas aulas eu gostaria que vocês acompanhassem a correção dos exercícios, fizessem os exercícios, assinalassem aqueles que apresentaram maior dificuldade, e em cima dos exercícios, então, eu retomo o conteúdo, certo? Então, na página 6, vocês têm aí ainda a regência de mais alguns verbos. Então, na aula passada, nós vimos o verbo assistir, o verbo aspirar, querer, visar. Mas nós temos mais alguns que são normalmente empregados na forma
na linguagem coloquial de uma maneira que é até aceitável, mas na escrita é obrigatório o emprego correto da preposição. Então, na página 6, os verbos chegar e ir. Ele é verbo intransitivo, podendo ser utilizado o adjunto adverbial de lugar para especificar especificar o verbo, tá? Então, vamos lá. Chegarei à praia cedo. Então, ele exige uma preposição aqui. Iremos ao show amanhã. Não iremos no show. É ao show, tá? Então, vamos reforçar aí a forma correta. Usa-se, né, como eu falei para vocês, na praia, no show, mas isso não é aceitável na língua padrão. Verbo esquecer e lembrar. Então, eu posso falar, Mariana lembrou o dia do aniversário, mas esqueceu o presente. Mas se eu uso na forma pronominal, nessa construção, ela, usando ela se esqueceu da chave, mas se lembrou do dinheiro. É obrigatório o uso da preposição. Sempre que lembrar e esquecer na forma pronominal, tem que aparecer a preposição de. Nós faremos vários exercícios aqui para fixar essa situação. Obedecer e desobedecer, ele é um verbo transitivo indireto, então vai exigir uma preposição. Então, as crianças obedecem aos pais, mas, quando adolescentes, teimam em desobedecer-lhes, tá? Então, o pronome, nesse caso, vai lá para depois do verbo. Esse lhes, substituindo eles, os pais. Sempre no final. Verbos, pronomes do caso reto apenas introduzem a frase. Eles obedecem. Se eu preciso repetir, retomar os pais, que no caso aqui, eles, então vamos utilizar a forma correta, lhes. Não é aula de colocação pronominal, mas vamos lembrar, né? Por que ele está ali. Os verbos avisar, cientificar, informar, notificar, prevenir. Então, avisei-o ontem sobre a festa, certifiquei-lhe que o pacote chegará, informei-o de que não tolerarei abusos, notifico-lhe que não irei à reunião, previno-o sobre as consequências. Então, ele vai, quem avisa, avisa alguém sobre alguma coisa, certo? Quem se certifica, certifica-se de alguma coisa. Quem informa, informa alguém sobre alguma coisa. Ou de, né? O verbo pagar, perdoar. Você já pagou ao seu irmão, então observem a preposição, circulem, tá? As preposições para que elas fiquem mais visíveis aí para vocês. E vamos entregá-las de forma correta. Então, quem paga, paga a alguém. Então, aparece a preposição. Então, você já pagou ao seu irmão, perdoamos ao criminoso, Maria pagou as entradas para o show. Então, pagou
Pagou para quando eu tenho aqui coisa, né? Então, não é pessoa. Maria pagou as entradas. Esse as aqui é ativo. Mas por quê? Porque ele é verbo transitivo direto, nessa situação, quando o objeto direto é uma coisa. Maria pagou o quê? Então, nesse caso, ele é objeto, ele é transitivo direto. Perdoei as suas mentiras. Perdoei ao irmão, né? Perdoei ao criminoso, perdoei as mentiras. Quando se trata de pessoa, nós utilizamos preposição quando se trata de alguma coisa, apenas o artigo. Não é objeto, não é transitivo indireto. O verbo preferir. Ontem falamos sobre o verbo preferir, mas vamos repetir, né? Ele, preferimos prefiro o turismo pelo Brasil a viagens ao exterior. Então, prefere coisa do que outra, prefiro a filmes, não do que, ou de que. Você fala nunca. Tem uma observação aqui, eu já vi outros professores falando sobre essa tendência, tá? Mas, nos vestibulares e nas provas, essa regência aqui ainda não é aceita, tá? De que, ou mais que. Então, vamos colocar aí um sinalzinho, grifar o nosso verbo preferir e primar pela forma correta do seu uso. Os verbos antipatizar e simpatizar são transitivos indiretos, ou seja, sempre com preposição. Nós simpatizamos com vocês. Eles enfatizaram, antipatizaram com ela, tá? Grifem na apostila todas as preposições para que elas façam aí parte do universo agora. Se estavam esquecidinhas, não vamos mais esquecê-las. O verbo responder. Verbo transitivo direto quando dá resposta. Então, o garoto respondeu e não sabia. Ele é direto e indireto quando dá resposta a alguém. Então, respondeu sim a todos os quesitos. E responde a alguém, alguma coisa. O verbo namorar, esse aí também é bem importante, aparece bastante, porque na linguagem coloquial, fala-se, né? Namorar com. Não existe esse com, tá? A não ser que você namora alguém com a companhia de outra pessoa. Por exemplo, na frase, vou usar aqui o Fernando namora Mariana com Gabriela. Então, como que é isso? Ele namora as duas? Não. Ele namora a Fernanda com a companhia da Gabriela. A Gabriela vai lá para segurar a vela para os dois, tá? Então, verbo transitivo direto. Fernando namora, você namora Fernando há muito tempo. É a frase que está aqui. Fernando namora com Mariana. Não, aliás, não existe com. Fernando namora Mariana, tá? Então, não existe nada entre aí, entre os dois. Então, grifem aí, preferir, namorar, esquecer, lembrar, desobedecer, obedecer. Esses serão os mais praticados nos próximos exercícios, tá? Nós temos ainda os verbos proceder, reparar,
Deixa eu ver mais algum aqui. Implicar, nós já falamos, né? Implicar no sentido de demonstrar antipatia e acarretar e exigir. Dois sentidos. Nós temos ainda alguns minutinhos, vamos ver aqui o exercício da página 7. Na página 7, assinale com verdadeiro ou falso as opções abaixo de acordo com a norma urbana de prestígio. Na frase, prefiro você a todos os outros amigos, essa frase está correta, é verdadeira, tá? Quem prefere a, grifem lá o verbo e a preposição. Meu pai prefere mais cerveja do que vinho. Ai, tem duas coisas muito erradas aqui, tá? Quem prefere, ele já está implícito aí. Se prefere é porque gosta mais. Então, prefere cerveja a vinho. Não há necessidade de colocar aí essa intensidade, tá? Esses advérbios. E muito menos em expressão do que. Então, corrijam aí, ao lado. Meu pai prefere cerveja a vinho. Sempre preferi português à matemática, por isso fiz letras. Correto, sempre preferi a. Prefiro ouvir boa música a assistir a uma peça teatral. Também é correto, então é verdadeira. Grifem o verbo e a preposição, assim vocês não vão se esquecer. Prefiro ouvir você do que ser surdo. Não, falsa, errada, não é correta, certo? Prefiro ouvir a ser surdo. Prefiro ouvir você a ser. Corrijam aí ao lado, grifem o verbo, circulem a preposição para fixar isso. É muito mais fácil fixar o correto, adquirir isso, né, entronizar essas situações, a ficar corrigindo depois. Não! Última, sempre preferi mais louras a morenas. Nós temos aqui o que chamamos de pleonasmo vicioso, tá? Embora essa forma já adquira em trânsito aí, as pessoas estão falando com mais frequência e estão aceitando, não é correto, certo? 2. Assinale com verdadeiro as alternativas corretas quanto à regência do pronome relativo. Vamos fazer uma aula mais tarde, justamente destacando essa questão aqui, a regência e o uso do pronome, certo? Então, essa questão aqui eu vou deixar para depois, que eu vou falar e explicar direitinho como que vai ser utilizado. Vamos fixar primeiro as regências. E depois nós retomamos esse exercício. Eu espero que vocês respondam aquelas questões e me mandem no e-mail, tá? Estou aguardando ainda. Então, até a próxima semana. Um bom dia para vocês.